Olá, letrados, tudo bem? Para quem não me conhece, o meu nome é Cairo Mendes e estou aqui para mais uma aula dessa matéria maravilhosa que é a língua portuguesa. Hoje nós vamos estudar um assunto interessantíssimo, engraçado, divertido, maravilhoso, perfeito, que é memes. A gente vai estudar as origens desse gênero, como ele funciona, como ele brinca com o humor, com a ironia e como a gente pode analisar ele para nos capacitar melhor para as habilidades e necessidades de interpretação de texto, tá bom? Vamos lá? Meme. O que é? Onde habitam? Como se faz? Hoje em sua aula de português. Quem não ama trocar memes, não é mesmo? Rir de memes pode ser facilmente uma atividade que pode levar horas, mas sabiam que os memes mobilizam também habilidades sutis de interpretação de texto, dedução, ironia e conhecimentos de mundo e etc. Aqui a gente tem dois memes muito utilizados nas redes sociais, principalmente Twitter, que gosto bastante. Mas vamos seguindo. Fenômeno meme e sua origem. Mas como é possível nós utilizarmos os memes no nosso dia a dia e não conhecermos sua origem? Enfim, a hipocrisia. Conceituando, a expressão memes de internet é utilizada para caracterizar uma ideia ou conceito que se difunde através da web rapidamente. O meme pode ser uma frase, um link, um vídeo, um site, uma imagem, entre outros, os quais se espalham por intermédio de e-mails, blogs, sites de notícia, redes sociais e demais fontes de informação. Quem descobriu os memes ou a história dos memes? Conceituando. O surgimento da palavra meme é bastante curiosa e foi definida pelo escritor Richard Dawkins em seu livro The Selfish Gene, O Gênio Egoísta, lançado em 1976, cujo significado é um composto de informações que podem se multiplicar entre cérebros e em determinados locais como livros. O meme é considerado uma evolução cultural, capaz de se propagar. O meme também pode ser considerado uma ideia, um conceito, sons ou qualquer outra informação que possa ser transmitida rapidamente. Porém, o fantástico desse universo de criações é a capacidade criativa dos memes de articular conhecimentos de mundo, situações corriqueiras que todos vivem ao humor, ironia e imagens verbais e não verbais. Aqui ao lado temos um meme muito interessante, vocês podem ler aí, que traz sempre aquele espertinho na sala de aula que quer fazer os outros rir, né? No caso, sobre a aula de história. Eu vou deixar vocês apreciar um pouco, porque se eu for contar, vocês não vão rir. Então vamos lá. Texto verbal e o não verbal. Aposto um meme que vocês sabem de cor o que é um texto, não sabem? Muitos vão dizer que é uma mensagem que, através de um conjunto de palavras, é trocada entre interlocutores num contexto comunicativo. Mas o que alguns podem não saber é que um texto não precisa necessariamente ser verbal, ou seja, composto por palavras. Muitos textos são expressados através de imagens, GIFs, símbolos, sinais de trânsito e etc., e são conhecidos como textos não verbais. No meme ao lado do cachorrinho, vocês podem ver um exemplo de texto verbal e não verbal. Se a gente analisa o cachorrinho com uma cara de espanto, muito engraçada por sinal, meio assustado, e fala, eu vi coisas que não podem ser desvistas. Texto não verbal e verbal, porque temos aqui duas frases verbais e também um símbolo representado pela expressão do cachorro. No caso aqui, a gente está utilizando da semiótica, que é uma disciplina que a gente estuda na faculdade. E aí, através dessa interpretação, a gente chega aos sentidos relacionados ao meme e ao humor que ele traz, representado aqui pelo cachorro. No de baixo, temos um meme que faz referência àquela série da Marvel
X-Men Evolutions, que passa no SBT, não sei se passa ainda. E fala assim, droga de trânsito, o sinal não fica verde nunca. E esse personagem, que aí utiliza da linguagem não verbal, ele é o Ciclope, que ele usa um óculos e ele vê tudo vermelho. Então, o sinal nunca vai ficar verde, porque ele vê tudo vermelho e aí está o humor do meme. Humor e ironia é um casamento perfeito nos memes. A relação entre o humor e a ironia é conhecida há bastante tempo, mas conseguir perceber a ironia e o sarcasmo é fundamental para a interpretação textual desse gênero. Vamos analisar alguns memes? Nossa, que sábado animado, só que não. E aí temos aqui, da linguagem não verbal, um gatinho com cara de bravo, cara de quem não gostou, cara de quem está meio irritado. E justamente aqui trata da ironia, porque o que ele fala é o oposto do que ele quer dizer, por causa da expressão facial do gato. Ao lado e embaixo temos o meme de Willy Wonka, que fala assim, véi, na boa, a minha animação é contagiante. E a gente pode ver que ele não está tão animado assim. O meme ao lado brinca com a expressão facial de Willy Wonka do filme A Fantástica Fábrica de Chocolate, para gerar o efeito de humor irônico. Analisemos a expressão facial do personagem. Ele parece animado? Eu acho que não. Compare com a afirmação, minha animação é contagiante. Eu já dei resposta, mas vocês já percebem, só de olhar o humor desse meme. Memes em múltiplas expressões. Coronavírus brasileiros. Eu vou te matar! E os brasileiros, quantos dias de atestado será que isso dá? Situações tensas do cotidiano são, muitas vezes, manipuladas através da ironia e do humor para serem melhor administradas. No caso, ao lado, o problema da pandemia é mesclado com a crença de que brasileiros subestimam problemas sérios e utilizam-se deles para ganhar algum tipo de vantagem. Nesse sentido, o humor se encontra na expressão de tranquilidade do gato frente ao problema do coronavírus, que já vitimou 160 mil pessoas. Para o bem ou para o mal, o humor aqui serve para ironizar a tranquilidade com que muitos brasileiros expressam diante da pandemia. Tá? Seguindo. Meme como ferramenta de conscientização. É importante que a gente saiba que tanto nos gêneros textuais diversos, como no meme, que também é um gênero textual, eles podem ser utilizados nas mais diversas formas. Embora os gêneros eles tenham um funcionamento padrão, muitas vezes a criatividade do falante, da língua, a criatividade de quem utiliza, atribui novas funcionalidades, novos usos. Isso funciona muito bem com meme, porque qualquer um pode produzir um meme com muita facilidade. Existem aplicativos para isso. Basta você ter uma boa ideia e colocá-la em prática. Então, muitas vezes os memes eles são utilizados até para propósitos que não foram os primeiros pelos quais eles surgiram. E aí os memes eles vão se disseminando e é praticamente infinito a expressão que eles podem ter depois que eles já estão viralizados. Aqui a gente vai ver um exemplo disso. As múltiplas expressões criativas dos memes também podem servir como ferramenta para a conscientização. Este em específico foi ressignificado, que quer dizer que ele tomou outro significado, como campanha de marketing por uma prefeitura no estado do Piauí, para lembrar as pessoas que ficar em casa não significa estar de férias. Nesse sentido, o humor serve como lembrete de que todos precisamos ter responsabilidade social e nos cuidar. Usem máscara, viu? E evitem aglomerações. Esse meme é muito bom porque ele foi muito importante no começo do ano, que foi a famosa expressão da mãe, né? Quando o filho quer sair de casa, está se arrumando e ela fala assim, vai para onde? E aí ele brinca com isso
ao dizer sem aula, eu vou aproveitar para sair com os amigos, entre aspas. E aí vem o Pocotó, o Pocoyo, e fala, vai para onde? Muito bom, né? Esse aqui eu me diverti bastante. Vamos seguindo. Como analisar um meme? Para interpretar o meme, precisamos seguir alguns passos. Primeiro, analise o produtor, ou seja, quem veicula o meme, para perceber quais suas intenções comunicativas. No caso do meme ao lado, se trata de uma campanha publicitária. Descubra o suporte. Onde o meme é veiculado? É uma rede social? Um jornal? Uma placa de marketing? O contexto é fundamental. Em qual situação comunicativa o meme foi utilizado? Com qual intenção? E por fim, analise a linguagem verbal e não verbal e os seus significados, as expressões faciais, se houver, as referências a algum conhecimento de mundo e, por fim, o texto escrito. Aqui nesse meme, a gente pode ver aqui. Esse meme ele é uma campanha publicitária de marketing e está no outdoor para lembrar as pessoas da importância de manter o distanciamento social na pandemia. Esse meme são os homens do caixão que viralizaram durante a pandemia, por causa que eles fazem aquela dança, que é uma tradição na África, para não festejar, mas para honrar a passagem dos mortos para o outro mundo, segundo a crença deles. Então, a gente percebe o suporte ao outdoor e o contexto é fundamental. O contexto é pandemia e é utilizado numa situação para orientação e lembrete. A linguagem verbal é o texto, vocês podem ver, e a não verbal é a própria expressão facial e o que significa os homens e os significados que esse meme traz a partir dessa prática cultural. Memes como ação comunicativa. Não podemos esquecer que, para além do entretenimento causado pelo humor, esse gênero é uma importante ferramenta de interação comunicativa entre falantes e nos ajuda a ampliarmos nosso conhecimento de mundo e habilidade interpretativa. Então é bom e saudável que consumamos esse e outros gêneros textuais. Porém, não esqueçam que nem só de meme vive um jovem, e não deixe a matéria acumular para que um dia vocês não se tornem um meme no dia da prova do Enem, como mostra aí a nossa Gretchen chorando por causa de questões relacionadas a essa prova, tá bom? Então, por hoje é só, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham se divertido bastante. E não esqueçam de entrar na nossa plataforma Eduque, porque lá você vai ter acesso às aulas para vocês repetirem o quanto vocês precisarem, para revisar, para tomarem notas, que é muito importante, não esqueçam disso, e para terem acesso a outras aulas de outras disciplinas, tá bom? Então, a gente encerra por aqui. Eu espero que nós estejamos juntos na próxima aula e até a próxima. Tchau, tchau.